Se o seu trabalho de análise de falhas de rolamentos inclui montagem e desmontagem de máquinas e equipamentos, sua segurança pessoal deve vir em primeiro lugar. Antes de começar nosso estudo dos modos de falhas nas próximas 2 sessões, precisamos rever alguns pontos relativos à sua segurança. Advertências. A não observância das seguintes advertências pode criar o risco de um acidente com ferimentos graves. Nunca gire o rolamento com ar comprimido. Os rolos podem ser expelidos do porta-rolos. Se martelo e barra forem usados na remoção do rolamento, estilhaços podem se desprender a alta velocidade do martelo, da barra ou do rolamento. Use uma barra de aço doce, pois produz menos estilhaços. A não observância das seguintes instruções pode causar falha de equipamento e provocar um acidente com ferimentos graves. Manuseio e manutenção corretos são de importância crítica. Siga as instruções de manutenção e lubrificação corretamente. Não tente separar conjuntos de rolamentos tipo Unipac. Os componentes podem ser danificados. Não use rolamentos danificados. Ao manusear rolamentos de rolos cônicos Timken, lembre-se que a segurança de todos está em suas mãos. Ao redor do mundo, os rolamentos Timken são encontrados onde quer que girem eixos e rodas, mas o trabalho de mantê-los girando geralmente depende da equipe de manutenção. Essa responsabilidade fica mais clara sempre que uma máquina ou uma linha para. Um dos principais desafios que uma equipe de manutenção enfrenta é interpretar corretamente os sinais de desgaste e falha de rolamentos de rolos cônicos. Completando este programa, você estará apto a reconhecer os sintomas de desgaste e danos excessivos, explicar as causas de desgaste e dano prematuros, e identificar os passos para corrigir e prevenir problemas futuros. Um rolamento de rolos cônicos Timken é um produto de alta tecnologia que exibe um desenho cônico preciso. Pistas e rolos convergem para um ponto comum, ou ápice, permitindo que o rolamento opere com movimento verdadeiro de rolamento. O perfil cônico das pistas e dos rolos gera uma força natural no interior do rolamento. Dessa força resulta o assentamento perfeito do rolo contra o encosto maior do cone durante o movimento rotativo. Movimento verdadeiro de rolamento mantém os rolos em perfeito alinhamento, minimizando o atrito, reduzindo o desgaste e elevando a eficiência operacional. É transferida através de contato linear com os rolos. Um pouco de contato de deslizamento, combinado com o contato de rolamento, ocorre entre a extremidade maior do rolo e a face do encosto maior do cone quando os rolos estão assentados. Milhões de revoluções e ciclos de carga podem produzir spawn por inclusão em decorrência de fadiga do metal. Por inclusão entende-se uma minúscula partícula estranha no aço do rolamento. Durante a operação, a carga é transferida através do rolamento na linha de contato entre rolos e pistas da capa e do cone. Assim como em uma rodovia, cargas contínuas causam rompimento da superfície da estrada, os ciclos contínuos de carga causam fadiga do metal e no rolamento. Isso gera trincas sobre a superfície do aço em torno da inclusão. À medida que a trinca aumenta e se propaga até a superfície, ocorre desprendimento de metal, criando um pitch de textura granulosa e áspera. As partículas do metal contaminam o rolamento durante o seu funcionamento. Pode-se compreender, então, por que a qualidade do aço para rolamentos de rolos cônicos é muito importante.
Na companhia Timken, nós especificamos e produzimos aços liga de alta qualidade para minimizar o tamanho e o número de inclusões. A companhia Timken usa aço nobre, geometria precisa e processos de manufatura de qualidade para prolongar a vida do rolamento e prevenir o desgaste normal. Contudo, vida útil reduzida ou evidência visual de danos, como o spalling prematuro, pode indicar problemas sérios. Spalling causado por pontos na superfície tem início onde ocorreram batidas, pequenas marcas, escoriações ou outros danos superficiais. Ciclos contínuos dos rolos sobre esses pontos provocam fadiga do metal e então spalling. Uma vez iniciado, ocorre a propagação do spalling na direção do giro dos rolos. O ideal é que a distribuição da carga do rolamento seja uniforme e as superfícies de contato perfeitamente alinhadas. Como já vimos, essa condição é denominada movimento verdadeiro de rolamento. Quando ocorre desalinhamento entre a capa e o conjunto do cone, somente uma parte do rolo mantém contato com a pista da capa. Isso provoca desgaste desigual ao longo da trajetória dos rolos. O padrão típico de desgaste da via dos rolos, nesse caso, é irregular, elíptico. Isso causa também desgaste excessivo dos rolos. As causas de desalinhamento são várias. Deflexão ou flexão do eixo ou do alojamento sob elevadas cargas desalinha a capa ou o cone. Da mesma forma, usinagem fora de tolerância do alojamento e eixos pode causar desalinhamento dos componentes do rolamento. Geralmente, isso ocorre quando o assento do cone no eixo ou o furo no alojamento para a capa não está usinado dentro da tolerância. Concentração geométrica de tensão é um tipo de spalling geralmente associada com o desalinhamento do rolamento. Cargas elevadas nas bordas da via dos rolos podem causar severa fadiga do metal. Alojamentos bipartidos devem também ser examinados quanto a desalinhamento. Alojamentos bipartidos desalinhados ou capas com furo excêntrico podem exercer pressão sobre a capa. Esses pontos de pressão se transferem através da capa, causando um ressalto na pista. Com a passagem dos rolos sobre essa área, ocorre fadiga do metal. Dependendo da severidade do caso, essas áreas desenvolvem spalling. Partículas estranhas, sempre uma ameaça à vida do rolamento, é uma causa comum de falha prematura. Areia, sujeira, cavacos e estilhaços de metal se misturam ao lubrificante e se alojam no rolamento. Partículas metálicas, como pó de retífica ou limalha, agem como agente esmerilhador quando se alojam no rolamento. Tal desgaste abrasivo produz uma superfície altamente polida no rolamento. Pode também causar desgaste nas extremidades dos rolos, reduzindo não só a zona de carga, como também a vida do rolamento. Partículas maiores causam cavidades superficiais nas pistas e rolos. Essas cavidades parecem uma cratera. Tem uma borda revirada pelo metal que foi empurrado para cima a partir do centro. Na passagem de um rolo sobre a cavidade, o metal levantado tende a se desprender em flocos, produzindo um spalling provocado por pontos na superfície. As partículas maiores podem se alojar nos porta-rolos, causando arranhaduras e ranhuras aos rolos e pistas. Umidade é outra ameaça comum à vida do rolamento. No interior do rolamento, a umidade pode causar oxidação e corrosão. Desgaste e falhas prematuras ocorrem durante o funcionamento, mas a umidade danifica o rolamento mesmo quando fora de serviço. Por pouco tempo, exposição à umidade causa manchas na superfície do metal sem produzir pits ou pitting. Geralmente, essas manchas assumem o padrão de espaçamento dos rolos sobre a pista da capa. Se a mancha pode ser removida com lixa fina, o rolamento pode ser reutilizado. Com o tempo, ocorre oxidação e produz um dano permanente à superfície. Nessa fase, ocorre pitting do metal superficial devido à ação corrosiva da umidade.
Como o pitching é um dano permanente e não pode ser removido com o lixamento da superfície, o rolamento não pode ser reutilizado. Com a continuação das tensões cíclicas, a oxidação eventualmente produz pólen prematuro em forma de linhas. O retentor de óleo ou de graxa desempenha um papel crítico no desempenho do rolamento. Um retentor de óleo bem instalado tem a função de manter o óleo dentro da câmara do rolamento e a umidade e partículas estranhas fora. Um retentor de graxa bem instalado tem a função de manter partículas estranhas e umidade fora e, em certas aplicações, permitir a purga da graxa nas operações de relubrificação. É mais uma barreira contra a entrada de impurezas. Retentores gastos, danificados ou mal instalados podem causar sérios problemas. Por exemplo, um lábio de vedação trincado, com batidas, ou gasto pode impedir o contato de vedação com a superfície do eixo. Da mesma forma, a instalação do lábio de vedação na direção errada pode permitir o ingresso de impurezas ou de umidade e causar vazamento de lubrificante da câmara do rolamento. A lubrificação desempenha um papel importante na prevenção de falha prematura. Lubrificantes, óleo ou graxa, protegem os componentes do rolamento de desgaste excessivo, mantendo as superfícies do metal separadas. A lubrificação também dissipa o calor e expulsa as impurezas da câmara do rolamento. Em serviço, o lubrificante penetra através dos rolos e das pistas. A falha ocorre quando o lubrificante não mantém uma película adequada para separar os rolos e as pistas durante a operação. Muitos fatores podem reduzir a eficácia do lubrificante. Excesso de carga, especialmente nas aplicações de baixa velocidade. Temperatura elevada. Lubrificação vencida ou contaminada por água ou impurezas. Método de lubrificação inadequado. Vamos examinar ao microscópio as superfícies de metal de alto acabamento dos rolos e das pistas. Se o lubrificante não mantém os rolos e as pistas suficientemente separados, os ressaltos, ou pontos altos, começam a se atritar. Os pontos mais altos causam cisalhamento, rompendo a superfície e favorecendo o surgimento de pequenas trincas ou pólen superficial. O resultado disso é chamado descascamento, porque a superfície dos rolos e das pistas desprende-se em camadas. As áreas danificadas adquirem um aspecto de geada. Um exame mais atento revela extensa área de pólen minúsculo. Descascamento geralmente ocorre em aplicações de cargas elevadas operando a altas velocidades. Lubrificante gasto e temperaturas de operação mais altas do que esperadas podem ser outras causas de descascamento. A alta temperatura dilui o óleo base do lubrificante e reduz suas propriedades lubrificantes. Se você está tendo esse problema com a lubrificação, consulte o fabricante do equipamento. Outro tipo de desgaste prematuro causado por lubrificação inadequada são escoriações na face do encosto maior do cone e nas extremidades dos rolos. Como já vimos, nesta área do rolamento ocorre contato de deslizamento parcial. Sem uma boa lubrificação, o calor gerado pelo contato metal com metal causa um processo contínuo de derretimento e rompimento. O resultado são deformações. Essas deformações assumem a forma de gancho nas extremidades dos rolos e na face do encosto. Esse problema pode piorar e o calor causar danos caracterizados pela descoloração das extremidades maiores dos rolos e da face do encosto. Em casos extremos, o calor pode atingir temperaturas elevadas e causar falha de material. Eventualmente, pode causar o enviesamento dos rolos e travar o rolamento. Manuseie o rolamento sempre com cuidado. O manuseio inadequado pode causar muitas formas de danos. Batida é a mais comum. Os rolos podem causar batidas na pista da capa. Os próprios rolos podem sofrer batidas quando atingem outra superfície.
Batidas profundas produzem ruído, torque irregular e causam spalling prematuro. A simples queda do rolamento ou batidas acidentais no porta-rolos com uma ferramenta durante a montagem ou desmontagem podem reduzir dramaticamente a vida útil do rolamento. Um porta-rolos deformado pode dificultar o giro dos rolos e causar enviesamento. Eventualmente, pode travar o rolamento. A capa e o cone podem ser danificados durante um serviço de montagem e desmontagem mal feito. Nunca use uma ferramenta de aço temperado, pois pode estilhaçar a capa ou cone e causar spalling. Rolamentos que não sejam ajustados adequadamente para a aplicação podem apresentar sinais de desgaste ou falha. Uma capa ou cone com folga excessiva pode apresentar afrouxamento e girar no alojamento ou no eixo. Casos extremos de ajuste com aperto podem produzir quebra da capa ou do cone. No ajuste ou instalação de um rolamento de rolos cônicos, deve-se também tomar cuidado com a folga do porta-rolos. O porta-rolos tem a função de espaçar e manter os rolos na pista interna. Deve estar livre para girar com os rolos. Sem folga adequada, o porta-rolos se danifica rapidamente, causando o enviesamento dos rolos e o travamento do rolamento. A ajustagem do rolamento é um fator de grande importância na vida do rolamento. Uma das características que tornam o rolamento de rolos único é a sua capacidade de ser ajustado com uma folga interna precisa, chamada folga lateral, ou com uma folga predeterminada, chamada pré-carga. Essa flexibilidade permite uma ótima vida útil se o rolamento é adequadamente ajustado. A folga lateral proporciona folga entre a capa e o conjunto do cone quando os rolos estão totalmente assentados. Quando a quantidade de folga é demasiada, os rolos dispõem de movimento excessivo durante o funcionamento. Isso causa desgaste dos bolsos do porta-rolos. Eventualmente, nota-se na pista da capa um padrão de deformação conhecido como ondulação. Isso ocorre quando o excesso de folga provoca escorregamento e enviesamento dos rolos ao redor do rolamento. A ação de escorregamento provoca esse padrão ondulado de desgaste ao longo de uma pequena área da pista da capa. A pré-carga é um tipo de ajustagem do rolamento com uma carga pré-determinada entre a capa do rolamento e o conjunto do cone quando os rolos estão totalmente assentados. Quando ocorre excesso de pré-carga, a ação de proteção do lubrificante falha. Isso provoca spalling prematuro e rápido dos rolos e das pistas. O rolamento de rolos cônicos também pode ser danificado por corrente elétrica. Quando um arco elétrico passa entre os componentes metálicos do rolamento, pode causar pitching. Examinado com cuidado, a aparência é de metal derretido. Se o arco elétrico passa através do rolamento durante o funcionamento, o dano pode aparecer ao longo de toda a área de contato linear entre os rolos e a capa. Essa condição chama-se estrias ou ranhuras. Ao microscópio, essas estrias aparecem como uma série de pits em linha causados por queimadura elétrica. Vamos fazer uma revisão rápida dos 3 tipos de pitting que já vimos. Um spalling apresenta uma textura áspera e granulosa. Pitching por corrosão tem uma aparência enrugada e pitching por corrente elétrica tem uma textura lisa. Essas características podem auxiliar na identificação do seu problema. O último modo de falha é chamado Brinell, do qual há 2 tipos. O verdadeiro Brinell aparece como um entalhe espaçado pelos rolos na pista em consequência do impacto direto de cargas de choque. Um exame cuidadoso revela as diferenças que distinguem o verdadeiro Brinell de outros modos de falhas espaçadas pelos rolos. Ao microscópio, marcas de brunimento permanecem visíveis na área da falha tipo verdadeiro Brinell. Isso revela o fato de que não ocorre desgaste por atrito no verdadeiro Brinell, somente os entalhes produzidos pelos impactos na pista.
O falso Brinell também apresenta um padrão espaçado por rolos nas pistas, mas as marcas de retífica e de brunimento não são visíveis nas áreas dos entalhes. O falso Brinell é causado pela vibração dos rolos em uma direção axial contra as pistas da capa e do cone, geralmente quando o rolamento está estacionário. Isso frequentemente ocorre quando o rolamento de rolos cônicos está sendo transportado ou quando a vibração de máquinas próximas afeta o sistema do rolamento. Agora você entende melhor como um rolamento de rolos cônicos funciona. Você viu os modos mais comuns de falha e abordamos algumas das razões de falhas prematuras dos rolamentos. Determinar a origem de defeitos é um desafio. Contudo, uma lista cuidadosa de sintomas e fatos relativos ao rolamento e sua aplicação específica pode conduzir a um diagnóstico completo da falha. Às vezes, uma análise mais completa pode ser necessária. Isso é possível unindo as habilidades de sua equipe de manutenção com os amplos recursos da companhia Timken. Afinal, queremos que você extraia o máximo dos seus rolamentos de rolos cônicos Timken.